Olá, bem-vindos ao podcast do... Cara, não faz assim, se eu vou ter que esperar mais ainda. Deixa assim, eu conto mentalmente. Olá, bem-vindos ao podcast do ID. Eu sou a Júlia. E eu sou o Guilherme. E hoje a gente queria falar um pouquinho sobre a realidade que está acontecendo agora nas paróquias pós-quarentena. Ainda numa pandemia. A gente ainda não sabe como vai ser. A gente falou isso no último podcast. Mas é tudo muito ainda incerto. É ainda incerto. Mas uma coisa eu acho que a gente está certa. Os nossos agentes pastorais estão completamente perdidos, desmotivados e muitos até inexistentes. Muitos até abandonaram os seus postos. Eu não sei como estão todas as paróquias. A gente só tem referência de algumas. Mas a sensação é que ninguém sabe de nada. E tá tudo bem quanto a isso. É isso que eu percebo conversando com algumas pessoas que eu conheço que ainda trabalham, né? Não sei o que vai acontecer, não tá acontecendo nada, mas eu vou continuar sentado. E isso me preocupa, porque mostra desmotivação, mostra, sei lá, algo perigoso até. Mas muitas pessoas também estão reclamando que se já estava ruim para ter pessoas qualificadas, e quando eu falo qualificadas não é porque elas têm dons práticos, elas têm dons espirituais ou consciência de dons espirituais para fazer o serviço. Agora da pandemia, os agentes pastorais ainda estão reduzidos. E eu gostaria de falar um pouquinho como que a gente consegue reconstruir as nossas atividades pastorais num ponto de vista de recursos humanos, de pessoas, né? Como que a gente consegue fazer com que os discípulos missionários voltem às suas atividades pastorais? A gente sempre viveu uma realidade que é difícil achar pessoas para servir. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. É a resposta mais fácil. Não tem tempo. Eu não tenho tempo para servir, não tenho tempo para fazer isso. Gostaria muito, mas... Eu acho engraçado porque os ginásios estão lotados, o Facebook tá cheio de atualização nova, o Instagram tá sempre com novas fotinhos, mas não tenho tempo pra igreja. Pois é. Mas isso é perigoso porque aí que tá, mostra que as pessoas... eu me questiono já algumas pessoas que eu já vi servindo na paróquia, como catequistas, por exemplo. Não estou querendo julgar, mas eu estou comentando ações aqui agora, que é, por exemplo, eu já vi catequista que não vai na missa domingo. Como eu coloco uma pessoa... Isso é muito... Não, isso eu já vi em mais de um lugar, não estou falando de um lugar. Não vou falar que é na minha paróquia, mas isso já veio acontecer em mais de um lugar do mundo até. Não, várias vezes a gente não vê... a gente... Na catequese eu conheço pessoas novas da paróquia que eu nunca te vi na minha vida e você é catequista, sabe? E olha que eu sou rata de igreja, né? Como chamavam. Ou seja, eu nunca te vi na minha paróquia e você apareceu aqui como catequista. Mas graças a Deus, os catequistas, nossos filhos estão sempre na missa. Damos sorte nisso. Mas o que eu queria falar um pouquinho é sobre a premissa que a gente tem que se preocupar um pouquinho, que é a mesma do avião que eu estava falando pro Guilherme. Sim. Quando você assiste aquelas orientações de segurança do avião, sempre fala assim, olha, em caso de despressurização, máscaras cairão e você tem que botar a sua e depois ajudar ou botar numa criança, que para toda mãe é impensável, né? Se cai a máscara, eu vou botar no meu filho, eu nem vou pensar em mim. Mas por que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa ter garantia que nós estamos recebendo e estamos qualificados para ajudar os próximos. Eu acho que na paróquia a gente precisa gastar um pouquinho com isso. Ou seja, às vezes a gente está tanto preocupada em voltar à catequese, em voltar a sei lá o quê, e a gente devia estar preocupada em botar a máscara nos agentes pastorais, ou seja, conseguir com que as pessoas que fazem atividades pastorais estão recebendo oxigênio, ou seja, estão num caminho de discipulado. Essa é a palavra que a gente quer falar um pouquinho sobre hoje. O caminho de discipulado. Mas caminho de discipulado intencional.
O caminho de discipulado foi interessante que a primeira vez que eu li sobre isso foi com... Eu acho que foi o padre James Mellon, mas a Discípulos Intencionais é muito a Shelley Wendell que fala sobre isso, uma americana fantástica. Eu quero ser ela quando eu crescer. Ela é uma católica fantástica, uma leiga. E ela fala sobre que ela chegou numa igreja que tinha escrito na parede o lema da igreja. Aqui nós somos, fazemos discípulos missionários. Aí ela foi pro padre, falou assim, ai que lindo, mas como vocês fazem discípulos missionários? Aí essa pergunta dói. Aí o padre não tinha resposta. Não, mas como? Qual a metodologia? Como? Sabe? Uhum. Simplesmente fazer missa e fazer as atividades e esperar que discípulos missionários saem é loucura, sabe? Porque aí tem a palavra que Guilherme adicionou depois do final do caminho discipulado. É a palavra intencional. Você tem que ter a intenção de fazer discípulos missionários. E aí vem a ideia do caminho de discipulado. É quando você tem a intenção e você desenha um caminho de discipulado claro e planeado para criar discípulos missionários. Tá, mas como é que eu faço isso agora? O que isso tem a ver com a pandemia? Vamos lá. Por que você está fazendo isso? Eu acho que o nosso problema não veio com a pandemia, via antes da pandemia, quando Sim. nossos agentes pastorais não eram discípulos missionários. Ok. E nós, como paróquia, falhávamos em fazer discípulos missionários. Né? Nós nas 50 mil atividades pastorais que nós temos, nós não fazíamos com uma intencionalidade discípulos missionários. Eu acho que a gente sempre viveu essa cultura, pelo menos viveu porque a gente viveu isso, que é vamos na missa, né? As palavras que a gente viu era vamos fazer as tradições, né? Vamos fazer a missa, Eucaristia, sacramentos. Sim, celebrar os sacramentos, E vamos torcer para que saia. Vamos fazer um algumas discípulo. atividades, vamos ter os Vicentinos, vamos ter a Legião de Maria, e vamos ter um grupo de oração, Hora de Vida, e a gente vai fazendo coisas e a gente torce que no final saiam discípulos missionários ou que isso seja suficiente para sair discípulos missionários. Bom, até aquela frase que eu postei outro dia no nosso Instagram, que foi atividade é diferente de produtividade. Isso é fantástico. Porque nossas paróquias, às vezes, são até muito ativas. Ativas, tem 1 milhão de eventos. Agora não, mas antes da pandemia tinha vários vicentinos, oficinas de oração, estudo bíblico. Legião de Maria sempre tem, apostolado da oração às vezes tem. Na nossa a gente tinha meditação cristã. Meditação cristã. Tínhamos encontros de casais, alfa. Enfim, a gente tinha uma série de atividades pastorais. Mas aí tá. O que a gente estava produzindo com aquilo? Como que a gente impactava a vida das pessoas no sentido de criar discípulos, né? Sim. Seguidores de Jesus, missionários, enviados, né? Não que segue Jesus, mas que serve a igreja e o corpo e a cabeça de Cristo, né? Aí que a gente estava com a ideia do caminho de discipulado. Eu acho que o caminho de discipulado, toda paróquia tem que ter clara e objetiva. A resposta tem que ser, como que a gente faz discípulos? Que bom que você perguntou. É através do nosso caminho de discipulado. O caminho de discipulado, só para quem não está a par, né? Só para explicar, é como o caminho que Jesus fazia com os apóstolos, né? Ele conhecia eles, né? E chamava, me siga. Né? Vou fazer você pescador de homens, né? Então, que é o que a gente chama de querigma, que é o primeiro anúncio. Depois a pessoa virava discípulo, né? Ela aprendia e crescia no seu relacionamento com Cristo. Os 12, né? Até tinha mais. Né? Sim. E depois, só depois, virava apóstolos para ir, né? Depois que ele recebia o Espírito Santo. São os enviados. Até eu achava super engraçado quando Jesus falava assim, olha, vocês não saem daqui, que vai vir o Espírito. Vocês não saem daqui. Imagina, não saem daqui, que vai vir o Espírito Santo. Ou seja, é engraçado que eles foram primeiro, né, discípulos, para depois serem os enviados, os missionários. Então tem essa... A princípio tem gente que coloca mais, tem gente que coloca menos, mas são 3 partes. Exatamente. Básicas. É o primeiro anúncio, me siga, né, apresentar Jesus. Ele ensina e depois ele envia.
Sim. Né? Tem uns que colocam até um pré, né? Olha, Ou pós. esse conceito não me... quando a gente lê o documento de Aparecida, já vem sobre isso. Ele fala sobre o anúncio, a evangelização e o serviço. Sim. E ele ainda fala algo sobre a pré-evangelização, ou seja, Sim. ele bota um quarto, que aí seria a quarta etapa. Pré-evangelização, a evangelização, o discipulado e o serviço, né? Aí, o que seria pré-evangelização? A gente até nem bota o nosso caminho intencional, mas ele é muito importante. É toda aquela atitude positiva que faz com que as pessoas já se sintam um pouco evangelizadas. Até teve o Scott Hahn, a gente adora o Scott Hahn. Teve uma pessoa que perguntou assim, como que eu posso evangelizar o meu cunhado que ele é protestante? Aí o Scott Hahn respondeu, olha, se seu cunhado só olhar para você e já se sente um pouco evangelizado, quer dizer que você já está fazendo um bom trabalho. Ou seja, essa pré-evangelização é onde nós levamos uma vida tão santificada que as pessoas já olham para a pessoa e já falam assim, essa pessoa é diferente. Mas a pré-evangelização, ela é esse sentimento que você, ser cristão é algo que vale a pena, sabe? Ele não é tão quantificado, esse gostinho de quero mais, né? Esse cheirinho, como falam. Mas aí tem o primeiro passo, que seria a evangelização, o querigma, o anúncio de Cristo. Que é raríssimo em paróquias. Até a gente fala sobre querigma antes de catequese. As pessoas não têm o querigma antes de catequese, tem logo a catequese. Catequese é o ensino. Hoje a gente começa já metralhando doutrinas e coisas sem ter antes anunciado nosso amado, Jesus Cristo, né? A gente pula completamente a primeira etapa, que é o venha. É meio que casamento indiano, né? Você não sabe o que vai estar lá, mas essa fulana tem tantos anos e tal, tá bom, você vai ficar com ela pra sempre. Mas olha, casamentos indianos até funciona. Mas alguns, né? Não tem nem esse anúncio, né? Olha essa fulana, assim, olha, isso é o catecismo, é blá, 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 blá. Ou seja, essas três etapas, o anúncio, o crescimento e o serviço, ele precisa estar de algum jeito claro e certo para todo mundo que queira começar um caminho discipulado, começando com seus agentes pastorais. Não faço erro de achar que eles já estão na parte de serviço. Não, já sabem de Jesus Cristo e já foram evangelizados e catequizados. Não caia nesse erro, que muitas pessoas dentro da sua paróquia ainda não tiveram um relacionamento, ainda não têm um relacionamento íntimo com Cristo. Isso é um erro grave. Mas essas três etapas que se consiste o nosso caminho de discipulado. E isso que eu acho que a gente tem que começar a se preocupar em fazer e desenhar para as nossas paróquias. É de um jeito claro, tipo assim, a gente faz discípulos através dessa maneira. Isso. Se você viu o podcast da gente falando sobre o Alfa, a gente falou que o Alfa é um fantástico recurso querigmático. Ele nada mais é do que um recurso de pequenos grupos, mas ele é fantástico porque ele é querigmático, ou seja, ele anuncia Cristo. Coisa que recurso atualmente nenhum faz. A gente já tá tudo bem que a gente tá numa vida católica aí há uns 8 anos, mas a gente nunca viu nenhum recurso que começa pelo começo como o Alfa começa. E por isso que o Alfa dá tão certo. Porque muita gente ignora essa primeira parte. O Alfa assim, não, vamos começar com A. Vamos começar com o começo. E é interessante. E aí volta a gente pensar sobre essa coisa. Então, como o desenho que a gente tem que fazer do caminho discipulado, ele passa por pequenos grupos? Sim. Na verdade, é uma cultura até muito comum dentro dos protestantes. Né? Tanto é que aquele livro que a gente estava lendo... Cadê eu já acabei de ler. Tá aí, tá lá. Tem seu. Vibrant Small Groups. Cuidado. Esse livro é excelente, mas é dentro de uma realidade protestante. Infelizmente é só em inglês. Não tem em português. Não estamos ganhando dinheiro com isso, coitado. Não ganhamos dinheiro com isso. Essa propaganda. Mas é um livro brilhante. E ele fala da realidade de dois pequenos grupos, que há vários tipos. E o protestantismo, por ser bem diferente da Igreja Católica, ele já vem através de uma preocupação em evangelizar, né? As pessoas já nascem assim no berço católico, né? Protestantismo é muito novo, historicamente falando. Só 500 anos já. Pois é. E as pessoas ainda estão se espalhando dentro do protestantismo, então eles têm uma preocupação, diria que até maior
porque eu acho que no catolicismo, às vezes até não me leva a mal, mas ficou meio adormecida, uma preocupação com a evangelização. Então eles tentam pegar desde o começo a questão do querigma, do caminho discipulado, né? E eles utilizam muito a questão do pequeno grupo, e é muito interessante. Eu acho interessante que os protestantes, eles não pulam essa primeira etapa. Eles não assumem que você conhece Jesus. Aliás, eles adoram falar sobre o primeiro anúncio, porque o ponto alto da conversão protestante é você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, isso é o objetivo deles, fazer com que a pessoa reconheça. Então, eles gastam muito tempo nessa primeira etapa. Mas eu gosto dos small groups, porque os pequenos grupos, como traduzido em português, porque era um conceito que apareceu para mim quando do documento de Aparecida, de novo. O documento de Aparecida falava sobre a paróquia de paróquias, a comunidade de comunidades. E quando eu li isso, eu ficava assim, o papo errou aqui. Aqui o papo errou. Porque ele tá falando que a gente tem que ter capelinhas dentro da paróquia, sabe? Pequenos grupinhos dentro da paróquia. No Brasil a gente chama panelinhas, né? Capelas. E eu falo assim, isso é péssimo pra paróquia. Não podemos viver com capelinhas. E depois quando a gente foi... quando eu fui amadurecendo, entendendo mais o que o Papa quis dizer, assim, olha, desculpa, Papa, você tinha razão. Ele quer dizer que a gente tem que viver como em pequenos grupos dentro de um grande grupo. Sim. Ou seja, ter essa comunidade, paróquia de paróquias, ou seja, pequenas células vivas dentro de um grande grupo. Mas como boas células, elas não podem estar estáticas e fechadas entre si. Elas têm que estar em comunicação. A gente pode depois falar sobre pequenos grupos, porque é um assunto que a gente adora falar, porque depois que a gente conheceu o Alfa e estudou mais sobre pequenos grupos, viramos convertidos sobre a ideia de pequenos grupos dentro da paróquia. Mas eu acho que nosso caminho discipulado, ele tem que consistir nisso, em fazer um caminho que envolve obrigatoriamente pequenos grupos. O Alfa é um fantástico, e aí a gente pode tentar em um outro percurso para o crescimento catequético, né? Um crescimento em um relacionamento maior com Cristo, e depois um relacionamento de serviço. Se a gente conseguir fazer essas 3 etapas em pequenos grupos, eu acho que será fantástico. Uma coisa que eu queria até falar é que, essas etapas não necessariamente, e aliás, preferencialmente, os grupos são diferentes. Que eles têm começo, meio e fim, né? Que isso é um detalhe importante. Os grupos têm uma vida útil. Sim. Porque a tendência dos grupos, e isso não sou eu, Guilherme, falando, isso é uma tendência até de experiência, até do protestantismo, 500 anos aí fazendo isso, mas no livro ele fala sobre isso várias vezes. Eu tenho um amigo de infância, que é meu melhor amigo de infância, o Alan, que ele é protestante, eu converso com ele, a gente discute. Sim. E ele fala sobre isso, a importância de ter uma vida útil para os pequenos grupos não se tornarem grupos apenas de amigos. Porque é aí que a gente erra na capela, né? A gente vira capela assim, ou seja, eu comecei com um pequeno grupo no primeiro anúncio, na etapa primeiro anúncio. Sim. Fantástico. Eu, José, Maria e Joaquim. Aí agora eu vou para a etapa crescimento, eu vou com José, Maria e Joaquim. Porque daqui a pouco, se eu for com José, Maria e Joaquim, e depois eu vou com José, Maria e Joaquim para a etapa serviço, eu daqui a pouco não me abro para ninguém. E a gente vira uma perfeita capela. Fechados entre si, vivendo só nós 4, assim, num relacionamento assim, tipo, ninguém entra, ninguém sai. E até a gente é capaz de até perder a Maria ou o Joaquim, porque até desmotiva um pouquinho, porque a gente não vê assim, eu vou ter que ficar nesse grupo para sempre, eu já tô casada, eu vou ter que assumir outro casamento vitalício. Ou seja, essa ideia que, olha, fazemos um pequeno grupo aqui, muito obrigado, acabamos nosso percurso, a gente faz outro pequeno grupo aqui, porque também isso é muito interessante, mas isso é fantástico pra gente conversar mais sobre pequenos grupos. Sim. Mas sobre a ideia de um caminho de discipulado que obrigatoriamente passa por pequenos grupos planeados na hora do querigma, na hora do crescimento, na hora do serviço, eu sinto que impactará muito positivamente a paróquia. Porque vai responder aquela dúvida assim, mas como que você faz discípulos missionários? Agora, como você liga isso com os catequistas, as pessoas que trabalham? Eu acho que para a gente reconstruir a nossa paróquia,
a gente vai ter que botar as máscaras de oxigênio primeiro na gente. A gente vai ter que fazer um caminho discipulado para os agentes pastorais. Vamos voltar com o nosso grupo e vamos fazer um alfa. Olha, não precisa fazer o alfa. Eu juro que eu não ganho dinheiro com alfa. Mas vamos fazer um percurso querigmático. Depois vamos fazer um percurso de crescimento. Depois vamos fazer um percurso de serviço. Não, eu só tô perguntando. E a gente faz isso com os agentes pastorais. Porque a gente geralmente faz assim. É o que. Eu me lembro que você chegou na paróquia São Vítor assim. Padre, eu quero ajudar na paróquia. Sim. E você queria. Aí o padre falou assim: tem o alfa. Ele disse: então, eu quero ajudar no alfa. E o padre falou assim: não. Você vai participar do alfa. E você fica assim: não, eu não preciso disso. Eu já conheço Jesus. Eu não preciso disso. Eu quero ajudar, eu quero fazer coisas. Esse é um grande erro nosso. É a gente já correr pro serviço sem. É um pouquinho sobre. A gente fala sobre. Eu quero servir a paróquia, mas primeiro nós temos que ser servidos pela paróquia. Sim. É o erro de Pedro quando Jesus vai lavar os pés. Ah, não, você não vai lavar meu pé. Você não vai lavar meu pé. Não. Sim. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. As paróquias deviam falar assim: olha, se eu não servir vocês num caminho discipulado, vocês não podem fazer parte da paróquia. Eu imagino que paróquia ia ter corajosa para fazer isso, né? Simplesmente exigir que todos os agentes pastorais faziam o caminho discipulado, começando com querigma. Mas eu acredito que é assim que a gente tem que viver. A gente tem que começar primeiro a aceitar o que a paróquia tem para nos oferecer. O que a paróquia tem para me oferecer para o meu crescimento espiritual. Sim. E para depois nós podemos dizer: ok, agora eu vou servir a paróquia. Sim, a gente tem que correr esse risco porque, trabalho é humildade. Eu tive que ali aceitar a humildade, tipo, não, eu vou participar para depois ajudar. Ponto. A segunda é que, tipo, é muito perigoso a gente colocar uma pessoa que a gente não sabe, ou então, mesmo pessoas. Eu já ouvi falar de uma história de um ateu que é catequista. Já. E eu fiquei assim, eu falei, a pessoa é ateu, o que ela tá ensinando outra pessoa? Como é que eu falo pra uma pessoa sobre o amor de Cristo? Eu não acredito naquilo. Pois, ela lê coisas no catecismo. Entendeu? Ela só lê um livro. Eu fiquei assim, eu falei, ou então ela tá fazendo um trabalho pior, né? Nem sei se Convertendo as pessoas em catequismo. Falar, não acredita nisso, nada disso não, olha só, a realidade é outra. Mas, entendeu? Pode ser muito perigoso a gente colocar uma pessoa que... como é que eu vou falar numa pessoa que, tipo, falar mal? Pode colocar pessoas que falam mal. Entendeu? Sim, falam mal, falam. E eu já vi gente falando: mas esses padres, tudo é assim, tudo que é dinheiro. Ou seja, uma pessoa dentro da igreja que já está de algum jeito contaminada por, né, intenções mais, pensamentos mais, e essa pessoa que está servindo. Ou seja, isso fala da nossa fé. Como que a gente vai catequizar os outros? Como que a gente vai evangelizar os outros assim? Ou seja, é um pouquinho sobre... Se preocupa com seus agentes pastorais. A gente quer primeiro fazer missa para as grandes massas, quer evangelizar todo mundo. Mas não, se preocupa com quem tá te ajudando. E aí uma questão é tipo, mas como é que eu convenço uma pessoa, que eu já ouvi isso, como é que eu convenço uma pessoa, catequista que já se diz ter de anos. Já faz anos a voltar e participar desse percurso. Fala que é pro mãe dela. É simples assim, tipo, olha só, pra participar eu preciso disso. Por quê? Porque isso vai te fazer bem, vai ajudar no teu crescimento pessoal. E aí que tá, se você tiver um caminho discipulado intencional, você vai poder oferecer esse desenvolvimento, como a gente falou no último podcast, vai oferecer esse desenvolvimento pessoal para essa pessoa. Olha só, você quer se crescer espiritualmente? A gente está começando esse percurso de caminho discipulado intencional. E eu quero que você comece com ele. Eu acho que às vezes a gente precisa ser um pouquinho que nem eu e Guilherme somos com nossos filhos. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho, não é mal, mas tem que ser um pouquinho firme. Mas eu quero comer pão em vez do almoço. Não, você não pode comer pão. E, aliás, eu não fui nada firme hoje. Eu dei pão pro meu filho, que ele não queria. Mas a gente tem que ser firme. A gente tem que ser um pouquinho assim. Olha, não, você tem que fazer esse percurso. Mas se eu fizer esse percurso, eu vou embora da paróquia. Olha, sinto lhe dizer, eu fico muito triste em ouvir isso, mas é isso que a paróquia pede de você agora. Porque também a gente tem que ser um pouquinho firme e também saber separar o joio do trigo, porque a gente até pode falar isso no nosso próximo podcast, o perigo
dessas pessoas negativas na nossa paróquia. Sim. E a gente habilitar elas a fazer a vontade delas. Sim. É aí que tá, a pessoa tá lá. Eu não vou entrar nesse assunto pra deixar o próximo podcast. Mas, tipo, a pessoa tá lá pra se servir ou pra servir a igreja? O que ela tá querendo fazer lá? Aquilo é um hobby dela ou aquilo é um serviço de amor a Deus? Pois, vamos falar isso no próximo podcast. Muito obrigada por ter escutado. Até a próxima. Tchau, tchau.